Segundou, mais uma vez estamos aqui no nosso Vida Plena Podcast. Se você está chegando por aí, seja muito bem-vindo. Aproveita, já compartilha esse link, essa live com o maior número de pessoas. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal e manda para o maior número de pessoas que você puder, porque hoje o papo vai ser de alto nível. Como não poderia ser diferente, estou aqui na presença do meu mano, pastorzão, pastor Denis Miguel. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor Patrício. Boa noite, pastor Adriano, né? Já dando um spoiler aí, né? Boa noite você que está aí na sua casa, com a sua família, talvez no ônibus, né, pastorzão? Chegando em casa. Chegando em casa. Esperando para pegar aquele jantar de alto nível. Segunda-feira, dia maravilhoso, está vindo de um culto cheio da presença do Senhor, e agora a gente vai dar esse plus para a nossa semana em altíssimo nível, né? E estamos elevando a cada dia mais o nosso nível. Hoje, né? Nós elevamos o nível de justiça, irmão. Hoje é muito especial. Estamos aqui na presença do nosso querido amigo, companheiro, pastorzão, pastor Adriano Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém. Obrigado. Meus amigos, pastor Patrício, pastor Denis, boa noite para todos vocês. Uma boa semana, né, que está se iniciando. Sim. E é um prazer estar aqui. Demorou um pouquinho, mas Deus sabe a hora certa, né? Exatamente. É um prazer estar com vocês aqui. Vocês são amigos queridos e poder estar compartilhando um pouquinho de tudo. Não sei ainda, né, qual o caminho que vai se tomar aqui do nosso papo, mas sei que vai ser bom. Já gostei, já curti. Um abraço para todos os nossos irmãos aí na nossa igreja, Digno És, tanto aqui em Rio das Ostras, quanto também lá em Casimiro de Abreu, onde nós estamos ali, né, vivendo um tempo novo. E nós vamos falar um pouco disso aí hoje, né? Vamos aproveitar, né, pastor Celso? Estamos esperando você aqui sentado. Queremos você aqui, pastorzão. Pode vir que eu já vim aqui para certificar, tá tudo certo, lugar top, lindo, estúdio maravilhoso, tá todo mundo de parabéns, pode vir. Já. Adriano esteve aqui antes disso tudo estar concluído, né, pastor Denis? Porque com os amigos a gente conta os segredos, não é verdade? E pôde perceber aqui o nosso processo de construção, e hoje nós estamos aqui realmente para cumprir o propósito desse espaço. Eu quero começar o papo de hoje, né, perguntando como é que está a tua vida aí, cara, nessa correria agora, nessa nova dinâmica, nessa nova didática. Quem já conhece o Adriano de uma longa data, né, pastor Denis, é acostumado ver ele nas teclas, nas cordas, e agora numa nova dinâmica no ministério pastoral. Como é que tem sido isso aí, Adriano, na sua vida? Uma loucura. Tem sido bom, graças a Deus. É um tempo novo e estamos aí experimentando, né, um pouco dessa responsabilidade que é estar de frente do rebanho, né, de um rebanho do Senhor. E são muitos desafios, né? Cada dia a gente aprende algo novo e creio eu que, assim como tudo que eu fiz na minha vida ministerial, a gente nunca começa nada com gás e depois para. Então, a tendência é só piorar. A tendência é só aumentar o nível, é só aumentar a intensidade. E está sendo bom, cara, tem sido bom. Tem vocês aí como referência. Né? Que isso, bondade sua. Eu tenho acompanhado o que Deus tem feito na vida de vocês. E é muito bom, cara. Assim, é muito bom poder sentir que você está sendo útil à obra de Deus, né? É muito bom saber que você está sendo relevante de alguma forma para a vida de alguém, né? Eu já tenho experimentado um pouco disso já, né? Estamos ali em Casimiro, como igreja, né? Como igreja na cidade, nós temos ali um ano em alguns dias, e como igreja local mesmo, já com um local específico, com endereço, né? Nós fizemos 10 meses. 10 meses, então estamos engatinhando ainda. Tem sido muito bom. E, pastorzão, eu tenho observado, eu já quero colocar isso, trazer também para um ambiente que eu sei que você conhece muito, que também é muito da minha área, e eu tenho observado muito, não sei se você já fez essa reflexão, a respeito dessa transição que tem acontecido com muitas pessoas que são ministros de louvor, são da área da música, que Deus tem transicionado eles para o ministério pastoral, né? Eu tenho visto algumas pessoas que têm feito esse caminho, que é o seu caminho também, é
É o meu caminho, também é o caminho do pastor Patrício. Para quem não sabe, o pastor Patrício era ministro de louvor, Meu né? Deus, segredos sendo Olha, revelados. Essa eu não aí. sabia, cara. Olha como é que são as coisas, né? Eu acabei de falar que a gente estava conversando ontem, que eu falei que não era a praia dele aí. Aí minha cara. Mas tem tempo. Perdeu a manha. Perdeu a manha. Hoje a gente canta de teimoso, né? Mas eu tenho, e assim, eu te confesso que eu não tenho uma clareza de compreensão, mas eu acho que Deus tem algum propósito vindo de Deus com essa transição que Ele tem feito. Não sei se você já fez essa reflexão. Na verdade, eu acredito que hoje a gente está vivendo, talvez o que a gente já deveria estar vivendo há muitos anos, porque é uma tendência natural. Quem é ministro de música, quem é um músico da casa do Senhor e que é envolvido ali com a obra, com o reino, eu entendo que está muito ligado à estrutura da igreja, está muito ligado à organização, à administração, e não só isso, também com a parte profética. Então, eu creio que, talvez, durante um tempo, o músico ele esteve dentro da igreja muito como músico, com essa visão, dentro daquela redoma ali, faço a minha parte, e acabou. Quando acaba o período de louvor, o cara joga aquela bomba de fumaça, some, né? só volta no final. Dá uma sede, né? Dá uma sede. Porque talvez durante muito tempo faltou esse entendimento de que não é que Deus tem um plano de carreira. Sim. Não é isso. Mas a gente tem alguns exemplos na Bíblia, quando a gente pega ali, quando Davi... não quero pregar, não. Aqui não é pregação, não. Né? Mas a Bíblia é a nossa referência. Né? Davi, quando ele, se eu não me engano, Segunda Crônica, se eu não me engano, que fala ali que Davi separa os músicos, os ministros de louvor. Fala que Davi separou os ministros de louvor junto com os capitães de guerra. Uhum. Sim. Davi separa aqueles que iam cuidar da adoração, do louvor, da música, junto com o mais alto, com o Estado maior ali, com a sua autoridade militar. Então, dá para ter um entendimento de que é esperado, não só uma postura, mas também um entendimento de que quem está ali lidando com a adoração na igreja está num patamar, sabe, talvez de igualdade ali com aqueles que ensinam, com aqueles que estão diante. Você está com o microfone na mão, é um perigo, cara. É verdade. Você tem alguém na sua igreja que não compartilha da sua visão, com o microfone na mão, você corre o resto. Está sempre pode correndo. Pode ser um bicho, instrumento de transformação, ou então um instrumento de morte na vida de alguém. Então, eu vejo hoje essa transição, ela mais natural, e à medida que ela vai acontecendo, a gente vai percebendo que vai acontecer mais vezes, porque você vai ter outros músicos e ministros de adoração enxergando com essa ótica. Poxa, eu estou aqui, mas eu tenho um caminho a seguir. Eu tenho uma teoria minha, agora não me lembro de nada assim, biblicamente falando, mas eu consigo enxergar que a música está muito ligada à juventude. Sim. Ela está muito ligada a uma energia que a juventude traz. É até uma boa discussão, né? Sim. Você não vê, talvez, aí antigos e conhecidos ministros de música, talvez, naquela pegada de produzir coisas novas. Não, você vê a gente usando como uma referência de algo que foi bom e que foi importante. Como um pilar, né? Como ponto de partida, né? Uma referência. Uma referência. E eu entendo o seguinte, que à medida que o tempo vai passando, por exemplo, esse mês eu faço 40 anos. Não parece, eu sei. Eu fiz no último mês. Eu sei que não parece, parece, né, que eu vou fazer 30, mas eu vou fazer 40 anos. E quando eu fiz 35 anos, eu comecei já a me questionar, Senhor, eu não quero ficar aqui com meu, né, setentinha ali, tocando violão, não, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para... Quais são os próximos passos? Qual é o meu próximo caminho a seguir? E Deus ele vai dando essas respostas mediante a tua busca também, né? Então, eu creio que seja por essa linha. Eu vejo que Deus tem feito um despertar, né? A gente tem muitas discussões hoje a respeito de música dentro da igreja, mas eu consigo enxergar hoje um grupo
das pessoas que têm se levantado para cuidar da adoração na igreja, pessoas muito mais conectadas não só com a música, mas conectadas com o reino. Talvez a gente até aquela discussão, né? A gente ouve sempre quando fala de música, pô, na igreja agora só toca worship, e que não sei o quê. Bom era o tempo de antigamente, mas talvez aquela galera de antigamente ficou presa lá atrás. Sim. Exatamente. Aquela galera de antigamente que curtia a música, que eu sou dessa época, eu curto, meu irmão. Esse dia eu estava ouvindo um hino da harpa cristã, falei, cara, que coisa boa de tocar isso aí. Sim. Mas a igreja acabou tendo que se adaptar ao novo formato, porque talvez aqueles que estavam menos preocupados com a estrutura musical e mais preocupados com uma vida de adoração, foi se despontando. Então, consegue entender? Sim. A música foi acabando ficando mais facilitada, por quê? Você tinha o cara que era o super expert, né? Mas era tão focado na música, na musicalidade, na técnica, que acabou se perdendo ali. E aí o pastor ele começou. Aí são pessoas que começaram a se tornar muito críticos. Sim. Você vê um músico que está muito tempo dentro da igreja, que ele não avança muito, ele com certeza vai chegar um tempo. Fica sempre assim, o bom era lá atrás. Não, e ele vai começar a se tornar crítico de tudo. Sim. Crítico de tudo. Tudo que acontece na igreja, isso aí não presta. Se chega algo, não, isso aí não funciona. Não sei se isso acontece só na. Eu tenho certeza que aqui não acontece. Bom era quando se fazia assim. E aí, você está ali com o pastor e vê um garoto ali com um violão na mão, fazendo 4 notinhas. E cheio de vontade de adorar o Senhor, cheio de vontade de fazer, é aquele ali que Deus vai levantar. Eu falo muito sobre algumas cadeiras que deveriam ser de algumas pessoas, mas que por conta de posturas como essa estão sendo engolidos por outros, talvez menos capacitados, talvez tecnicamente falando, mas com o coração disponível, com o coração doador, com o coração generoso em ofertar daquilo que ele já tem em suas mãos, né? Meio que criou-se tem um equilíbrio, né? Sim. Pessoas que estão preocupadas, assim, a gente, como na nossa igreja, eu liderei a adoração durante 11 anos na Dignoés, e a gente sempre teve essa preocupação com a excelência, com a técnica, com melhorar cada vez mais recurso técnico, mas nós sempre tivemos uma preocupação também, meu irmão, para subir nesse altar aqui tem que ter crente. Tem que ser crente mesmo. É prioridade, né? Prioridade. Lógico, nem todo mundo ali, a gente, né, nenhum lugar é perfeito e a gente não vai contar 100% com as pessoas com aquelas intenções, mas a gente estava ali pronto para tratar o que tinha que ser tratado, para corrigir o que tinha que ser corrigido, porque a gente tinha essa visão, né, já desde algum tempo atrás, já tinha essa visão de reino. Sim. E quando você compartilha isso e espalha isso, é impossível você não gerar frutos. Sim. Hoje eu consigo ver meninos que me davam trabalho ali. Vou citar nomes aqui. Vou citar nomes. Trabalho não é bom. Senhor Kevin. Se você é um desses, escreve aí, ó. Fala aí, ó. Senhor Kevin. Me dava trabalho, cara, no Ministério do Louvor, garoto, adolescente, mas hoje é lindo ver um cara, meu irmão, liderando uma rede de jovens. Acabou de acontecer uma conferência. Ele já pregou aqui. Ele pregou aqui. E assim, o que é legal? Hoje você vê um cara, estou dando um exemplo do Kevin, meu amigo, um garoto, né? Hoje é um homem casado, pai de família, olha só, e vivendo essa transição. Sim. Ministrou louvor na igreja durante muitos anos e hoje já está ensinando, já está pastoreando. Você está entendendo? Então, cada vez mais, eu acredito que a gente vai ver isso que aconteceu com a gente, né? De ver pessoas ligadas à música, à adoração na igreja, fazendo essa transição natural. Sim. Natural. Eu gosto muito falando sobre essa parte da formação de Davi ali, se você pegar ali, quando vai falando sobre, tem Obed-Edom, tem alguns outros personagens ali, que você vai vendo acontecendo o quê? Pô, eles estavam num lugar, aí quando passava no próximo capítulo, já tinha uma nova formação, ele já estava em outro lugar, já estava adorando na porta, já estava cuidando da entrada do altar. Até já tá, ou seja, existe um caminho para aqueles que servem na igreja. O próprio TC falou, né, que tinha uns turnos, né? Enquanto alguns ministros de louvor estavam adorando, outros estavam ensinando. Sim. Então, eu consigo imaginar aqueles que um dia aprendiam, né, evoluindo para ensinar, e esse ensinar não é só música, não é só técnica, é todo o contexto profético da adoração. É importante você falar isso aí, Adriano, porque como ministro de louvor, durante muito tempo, acho que com o exercício do ministério, você vai aprendendo a discernir ambiente, e a adoração, ela tem
uma capacidade de transformar um ambiente. É como um jogador, por exemplo, vou usar a analogia aqui do futebol, um meio-campo que entrega a bola redondinha para o atacante fazer o gol. É assim, mais ou menos, como funciona a adoração, né? Entregou para o pastor aquela bola redonda. E eu queria te fazer essa pergunta: como é lidar com a realidade de que você, em determinado momento, esperava chegar num ponto tal, né? Se estivesse lá, eu estaria fazendo isso, eu estaria fazendo aquilo, e você lidar com essa situação que agora você está jogando em uma outra posição, né? A Bíblia fala lá, acho que se não me engano, Davi escreve no Salmo 144, no verso 1, bendito seja Deus, investiga aí, bendito seja Deus que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Enquanto você está lá ministrando a palavra, você está guerreando com a espada. Né? Tem gente que até, né, pastor Denis, na adoração, acha que quando o ministro faz um fundo, ele está fazendo um fundo, e na realidade não é. Ele está guerreando junto com você ali nas regiões celestiais. Como é que você lida com isso? Eu costumo dizer que tudo tem que ser intencional. Nada é por acaso, você não faz nada aleatoriamente, né? Já vi pastores pregando e o músico fazendo som de Naruto. Né? Totalmente. Tô tocando música do... Se você foi um desses aí... Eu vou citar nomes aqui. Eu entendo que tudo é intencional, cara. Tudo é intencional. Tudo é intencional. Eu tenho um projeto que, se Deus quiser, daqui a alguns meses aí, a gente vai poder compartilhar, que é um pouco da experiência que eu fui adquirindo ao longo desses anos, em relação à liderança, em relação a ministério de louvor, né? Eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia ela entrega tudo, cara. A Bíblia ensina tudo. É um manual. É um manual. É um manual. Até eu tenho nesse material, vou dar só uma gotinha para você sentir o drama. Eu vejo que vocês aqui, a Vida Plena, a igreja, top. Se você pudesse ver essa estrutura aqui, meu irmão, você ia ficar louco. Acho que vai chegar a hora, né? Venha nos conhecer. Não é só isso aqui que você está vendo, não. Mas ou seja, isso é excelência, né? Você sabia que na Bíblia dá instrução até a respeito de frequência sonora? Viajou agora, né? Profundo isso. Isso aí não foi nem cara, às vezes o cara revelou. Tá aqui. Naquela época não existia aparelho de som. Cara, mas tem muita referência. Então a Bíblia ela mostra que nada é por acaso e tudo é intencional, né? Moisés, quando ele está ali com o povo, né, para subir um monte, o povo, a gente até canta, né? Então me tira o medo. Por que o povo teve medo? Porque a montanha, o monte, ele se estremecia, um terremoto, eu nunca tive presente num terremoto, mas eu consigo imaginar. Qual o som? Qual o som que sai? Qual o som que existe ali no meio de um terremoto? Com certeza. Qual a frequência? Sim. Sabe entendendo? Eu consigo ver a montanha, meu irmão, como um palanque de Deus ali, palco, e debaixo daquela montanha umas centenas de subwoofers ali. Sim, com certeza. Então eu consigo imaginar que na presença, quando a glória de Deus vem, quando a nuvem descia e Deus vinha naquela nuvem, que existia um som, cara. João, quando ele tem a visão, né? Quando ele tem a visão lá, a visão do Apocalipse, que ele fala assim: eu ouvi uma voz como o som de muitas águas. Irmão, vai para a beira da praia. Já ouviu quando aquelas ondas? Já ouviu quando as ondas batem ali? Se você for numa cachoeira, se você parar do lado de uma cachoeira, o som de muitas águas, qual é a frequência que tem ali? Meu irmão, tem uma frequência de grave, de som pesado, que faz todo sentido. Então eu entendo, em todos os momentos, quando a glória... se você pegar, por exemplo... Estou soltando muita coisa. Solta aí. Se você pegar, por exemplo... Pastor Ângelo, anota isso aí, pastor Ângelo. Pastor Ângelo gosta. Se você pegar, por exemplo, na inauguração do tabernáculo, eram cerca de 120 sacerdotes tocando a buzina, né, o shofar. O shofar ele tem uma frequência de som de barítono. É um som médio para grave. Ele oscila ali com um pouco de agudo, né, mas ele tem um som encorpado, um som grave. Agora, tu imagina 120 Meu Deus. chofares sendo tocados ao mesmo tempo. Qual é a frequência de som que tem ali? Então, o que acontece? Né? O Shekinah
quando a glória vem, a nuvem da glória vem, e ninguém consegue ficar de pé, ou seja, presença e manifestação de Deus purinha. Existe uma frequência de som que acontece nesses momentos que a manifestação de Deus vem. É um som pesado. Aí você para pensar. A gente faz isso, às vezes, sem entender. Parece que é algo voluntário, mas é o Espírito Santo agindo. O que acontece, geralmente, quando a gente está no meio da adoração e a glória de Deus vem, sabe? Quando a igreja se conecta, que tem uma conexão ali, que você sente que é quase que palpável. O que você percebe, cara? O que o baterista fica no prato? Não. Não, irmão. O cara vai para o tribal. Isso aí. Tudo é intencional. O Né? baixo vai fazer as notas mais graves, a guitarra, ela não vai fazer solinha, ela vai tentar encorpar ao máximo. Os teclados vão preencher com pads, é assim ou não é? Sim, exato. A gente faz isso sem entender, mas existe uma ação totalmente espiritual que quando a glória de Deus desce, existe um som que Deus gosta. Sim. Consegue ver isso? Eu creio nisso. Eu citei algumas referências bíblicas aqui para vocês, mas existem outras. Sim. Existe um som específico quando a glória de Deus desce, quando a nuvem de Deus vem. E a gente faz isso no culto, muitas vezes, sem perceber. Sim. Eu lembro sem perceber, não, né? A gente sabe. Sim. A gente sabe o que tem que fazer. Mas eu vejo que é muito mais uma ação do Espírito Santo guiando a mão do músico, guiando a mão daqueles que estão executando ali, né, a adoração naquele momento, para chegar a um som que cria um consenso com aquele momento, com a glória de Deus quando vem. Sim, eu lembro. Se foi isso que você perguntou. Não, eu lembro diante disso até está sendo muito citado o pastor Ângelo aqui no nosso podcast, sempre, né? Sempre, é referência para todos nós. Eu lembro que teve em algum momento, compartilhando com o Michel Louvor. Pastor Ângelo, uma grande referência. Uma grande, né? Vocês estão falando aqui, vocês têm um exemplo aqui maravilhoso. E ele falou uma vez que quando ele está ministrando louvor, tem um determinado momento que ele para e ele tem um som característico que ele produz quando ele está no violão ali. E ele fala que aquilo ali é como se fosse o linguajar dele conversando com Deus. Ele entende que aquele som foi um presente de Deus para ele e ele devolve isso para Deus. E quando ele falou isso, eu comecei a observar quando os meus sons, os sons que brotam de mim, que eu falo, cara, quando eu toco isso, eu sinto uma conexão diferente com Deus quando eu estou fazendo esse determinado som, né? E isso é poderoso, né? Essa frequência relacionada à sua identidade, que é aquilo que Deus te presenteou, né? E você devolve isso em adoração, é cara, fantástico. eu tive uma experiência alguns dias na minha casa. Meu filho teve aqui esses dias, né? Sim. Meu filho, Pedro está com 11 anos, então ele está começando a se desenvolver na música, já toca teclado. Eu vi lá. Você viu, né? Ele gosta muito. Aí esse dia a gente foi fazer um culto em casa. A gente fez um culto em casa, eu peguei o violão e ele tem a flauta doce. E ele começou a tocar flauta, cara. E a gente começou a ministrar ali, e aí, sabe, a glória de Deus veio e tomou ali a nossa casa ali, a gente começou a glorificar e falar em línguas estranhas, e eu vi que meu filho, ele pegou e ele começou a executar um som na flauta que era diferente. Sim. Ele pega a flauta, ele toca Asa Branca, Gonzaguinha, ele aprende na escola, ele toca louvor, ele tira de ouvido, mas ali ele executou um som diferente. Sim. E ali, eu não falei nada, estou falando isso pela primeira vez aqui, mas ali eu falei assim, meu filho está sendo batizado com o Espírito Santo. Sim. Ele ainda não falou em línguas. Discerniu o ambiente, foi justamente ele não falou em línguas, mas ali meu filho estava sendo batizado com o Espírito Santo. Sim. E eu senti que a forma como ele expressava o falar em línguas estranhas foi através do instrumento. Sim. Foi tocando. O som que ele extraiu ali era um som diferente, fazia todo sentido. É como se fosse algo que realmente ele está executando, ele está fazendo, mas não está partindo dele. Sim. Entendeu? Então, eu creio assim que isso acontece, a gente já viveu e vai viver inúmeras experiências de você ver que algo que está saindo de você não é seu. E assim, tem algo acontecendo ali que está fluindo, um som que está fluindo ali que você sabe que não é nada, não é algo natural, sim, não é algo corriqueiro, é diferente. Sim. E assim como na área da música a gente está falando, nessa outra vertente do pastoreio, eu penso que o caminho é o mesmo, né? Tem mensagens que você recebe ali que é coisa poderosa. Se você perguntar para mim assim, cara, o que mais de louco que você tem visto assim, que tem acontecido assim agora que virou tua chave? É exatamente isso, cara. O que eu vi acontecendo comigo, fluindo através da música, eu vejo hoje acontecendo através da palavra.
Tem hora que eu estou pregando no altar ali que sai um negócio que eu falei assim, meu irmão, de onde que veio isso? Só Trecho. pode ser Deus, não escrevi nada, Sim. saiu, desceu, aquela palavra rema, né? Sim. Que vem e fala assim, uau, eu não poderia nunca ter pensado nisso antes sozinho, eu nunca poderia ter escrito isso, falar assim, pô, vou sentar e vou escrever. Não, saiu na hora ali. Sim. Então, são algumas virtudes que a gente acostumou a sentir no ambiente de adoração, quando você pega um violão para ministrar, que você toca um som diferente, quando Deus te dá umas palavras de conhecimento, sabedoria durante uma ministração de louvor, e você sente que está saindo virtude de você. E hoje eu tenho experimentado isso também, vivido isso na palavra. E Você está ali, você percebe. Sei que vocês já estão acostumados a viver isso, para mim tem sido novo, né? Mas tem sido muito bom. Eu estava outro dia lecionando na EBD, né? E a gente tem um material, mas o Espírito Santo vai usando, né? E teve uma irmã que virou depois da aula e falou bem assim, pastor, foi o que você disse mesmo naquele momento? Eu falei, eu não sei. Se não pegou ali, já era. Quantas vezes eu vi essa pergunta, pastor, o que você falou? Não faço ideia. Hoje ainda a gente tem a facilidade das mensagens ficarem lá, né, no canal da igreja, mas agora, antes tinha. Agora, tem um lado contrário também, que vocês também já devem ter vivido, que é muitas vezes tu subir no altar para pregar, tu fala assim, meu irmão, não saiu nada. Mas hoje, tipo assim, dá até agonia. Sim. Aí chega alguém para você e fala assim, pastor, aquela palavra mudou minha vida. Sim, Muitas sim, é verdade. A gente, às vezes, tu fala assim, derrotado, caramba, hoje não tudo fluiu, errado. Hoje não aconteceu. Ih, de cara, repente... é muito louco, né? Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com Por isso que a palavra diz que a gente tem que, em todo tempo, crescer na graça e no conhecimento. A graça é quando tu está se movendo na unção, é Deus fazendo através de você. Agora, a rema, ela só vem a partir do momento que já existe um logos dentro do teu coração, né? Lógico. A palavra escrita daquilo que você Sim. se alimenta. E aproveitar que eu estou aqui com você, vou citar aqui Jeremias 3,15, que diz assim, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Muitas vezes a gente observou uma geração que se movia sempre nessa questão da unção, e deixando um pouco de lado o conhecimento, no que diz respeito aqui à ciência, que é quando a gente conecta, né, o Logos lá com a nossa realidade, contextualiza. Né? Quando a gente olha, por exemplo, as parábolas, a gente vê Jesus falando, o semeador saiu a semear, né? A gente vê Jesus usando o exemplo de pescaria. Eu costumo dizer que Jesus, se ele viesse na nossa geração, ele usaria, de repente, o exemplo do petróleo, né? Da biodiversidade, coisas que têm sido falado muito nesse tempo. Como é que você enxerga o ministério pastoral em geral? Será que nós já temos nos adaptado nessa contextualização da palavra do Senhor com toda a realidade que nós temos vivido? Cara, eu entendo o seguinte, assim, a gente tem vivido um tempo, nesses últimos 20, 30 anos, que a gente talvez nunca tenha vivido na história, que é uma evolução absurda de tudo, tecnologia, de conhecimento, acessibilidade. Antigamente, para tu assistir um vídeo, né, para ter assistir um bate-papo como esse aqui, ou alguém que pudesse estar ensinando algo novo, pô, meu irmão, tu tinha que investir muita grana, tu tinha que correr atrás, tu tinha que viajar para ir para grandes seminários, para poder ouvir uma instrução. Hoje a gente vive uma realidade, irmão. Tinha coleções de DVD. Pô, você mandou para mim esses dias, né, cara? Te mandei, inclusive, Pô, o cara me mandando CD de 1997. Pô, não era nem nascido. Pô. Deve ter alguém perguntando aí, o que é isso? Vocês estão falando de quê? CD é um... O que eu vejo, cara? É uma linha muito interessante de a gente falar, porque talvez as nossas igrejas, elas têm, quando eu falo as nossas mesmo, Dignoés, Vida Plena, a gente tem conseguido viver essa mescla. Que eu acho que é o maior barato. Que é você ser apaixonado pela Bíblia, Isso. você ser apaixonado pela palavra, você valorizar, sabe, o que a Bíblia ensina, a doutrina da palavra, e você também amar a comunicação, você amar a tecnologia, você amar, sabe, fazer com que as pessoas
sejam integradas a uma vivência de igreja que não é só culto, é você dar esses recursos, né? Pô, você tem um culto domingo, mas, poxa, hoje, segunda-feira, você pode estar na sua casa, sentado no sofá, tomando um cafezinho e ouvindo algo que vai transformar a tua vida, pegar talvez uma chave. Então, eu consigo entender que assim, a nossa base é a palavra. Quando eu falo a palavra, é tudo que a palavra engloba, né? Parte espiritual, ministerial. Eu acho que isso nunca... Uma igreja que se perde nesse caminho, né, de atualizações e invenções e se desconecta de princípios, ela, na verdade, já se perdeu. Sim. Ela já está desconectada com Deus, porque Deus ele é princípio. Sim. Deus ele nunca muda os seus princípios. Então, eu consigo entender que é possível. E por que a gente vê muitas igrejas, talvez, que têm se despontado, né, nos últimos anos, que têm crescido, né, que têm avançado, fala assim, em outras áreas que não seja só a área teológica, só o digamos culto assim. em si, né? Porque talvez tenha entendido, cara, antes. Sim. Essa chave. Virou antes. Virou. Sim. A gente, pô, eu vim de uma criação, eu sou breia. Eu já ia entrar nessa, né? Breia, eu sou breia. Eu sou breião mesmo, não sou breia desses breinha hoje em dia aí, que, pô... Breia Church. Não, Breia Church, não. Eu sou breia cascudo, irmão, raiz. Eu sou da época de, irmão, calça comprida, não pode jogar bola. Legal. Calça de terra. Breia Church e Breia Manto. Não, eu vim da breia. Então, o que eu vejo hoje? Assim... Depois eu vou te fazer umas perguntas. Lembra daquela modinha que teve no Facebook um tempo? Diz que é cria, mas... Pô, diz que é cria, mas nunca sentou num banquinho de madeira. Cara, eu vejo assim... a igreja que, por exemplo, eu fui criado, ela ficou tão presa a dogmas e costumes que, irmão, aí tem gente que vai dizer assim, não, mas permaneceu, né? Uhum. Permaneceu. Irmão, eu consigo entender que o reino de Deus, Jesus, quando fala assim, ide por todo mundo, pregai em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, é isso aqui, é expansão. Sim. E até os confins da terra. O que eu entendo? O reino de Deus é avançar. Sim. O reino de Deus é avançar, você tem que avançar. Se você estagnou, tu já está andando para trás. Sim. Estagnou, irmão. Você nem para, você já automaticamente... Eu não estou falando isso em relação... Eu não estou falando isso em relação a número de membros, não estou falando disso, não. Estou falando em relação à mentalidade mesmo. Sim. Se você estagnou, está parado há muito tempo, naquele mesmo pensamento, com o costume da década de 20. Isso tá entendendo? Isso é tão importante que até o apóstolo Paulo, ele nos dá uma advertência quando ele diz assim, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável. Então, a gente entende que é uma evolução. É progressivo. É progressivo, exatamente. Não é um caminho, não é estático, né? Você tem que ir avançando. E o problema é que as pessoas demonizam muito aquilo que Deus não está demonizando, né? A tecnologia é do diabo. Não, nós estamos fazendo... Igreja da parede preta. Nós estamos fazendo uma série lá na igreja, lá em Casimiro, tá? Estamos fazendo uma série sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é pauleiro. Não sei se você está aprofundando aquilo ali, cara. É Jesus chegando e falando assim, até aqui vocês ouviram isso. A partir daqui... O meu nível é muito mais alto. Isso aí. Se antes você ouvia não matarás, agora, porém, eu te digo. Isso aí. Se você virar contra o teu irmão, meu irmão, cometeu homicídio no coração, está no mesmo nível. Isso aí. Está no mesmo patamar. Jesus, ele aumenta o sarrafo, ele aumenta o nível. Uhum. Só que eu vejo Jesus também repreendendo os fariseus e os escribas que pegaram um conjunto de leis e regras e sabe, colocaram um fardo. Jesus, quando fala em Mateus 23, cuidado com aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, que gostam, que amam andar pelas praças fazendo orações repetitivas, que andam com seus, seus filactérios, com aqueles escritos na perna, os textos da Torá, para mostrar o quanto que são. Cuidado, porque eles falam e não fazem. Sim.
Então, a indignação de Jesus era o quê? Que aquele povo ensinava o que eles nunca conseguiriam cumprir. Tanto que quando Jesus chega, a mulher adúltera lá, né? E aí? A questão nunca foi o que se O que falava. você vai fazer agora, Jesus? Segue a lei de Moisés Sim. ou libera ela? Pegadinha para Jesus. Aí, meu irmão, Jesus fala, Pra cima de mim. para cima de Mauá. Assim, Porque quem a não questão tem, quem sempre não... foi o coração, né, Adriano? Por isso que Deus fala assim, cara, primeiro você deve me amar de todo o vosso coração. Depois, de toda a alma, de todo o entendimento. O que Jesus estava querendo atingir era o coração deles. Porque não tinha problema com aquilo que eles falavam. O problema era o que fazia. Né? O que fazia. E assim, você desconectar o que Deus não desconecta. Ama de todo o coração, de toda a sua alma, então você compreende no seu espírito, isso gera algo dentro de você, emoções e tudo mais, e daqui a pouco você faz isso com maturidade, entendimento. E Deus não desconecta. Então, se hoje eu tenho as ferramentas da tecnologia e de tantas outras possibilidades que estão diante de nós, eu não posso ignorar, né? Porque o entendimento, ele precisa ser colocado diante do Senhor também. Né? Se Paulo sozinho evangelizou um continente, imagina se ele tivesse podcast naquela época. Eu já vi pessoas falando assim, tem que tirar o filho do celular. Vamos lá, isso aí você tem que ter equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Uhum. E eu vi até um podcast de algum líder de jovens que ele fala o seguinte, quando você priva os seus filhos de estar envolvido com tecnologia, com modernidade, você está atrasando ele. Sim. Daqui a pouco, como que ele compete no mercado de trabalho contra pessoas que... Porque a tecnologia é o que é. É o presente, é o futuro. Uhum. Né? Se você atrasa esse processo, você está perdendo tempo. Você tá dando uma distância de competitividade, falando de vida como geral, e como igreja eu te alcance, né? Como pastor, imagina, a gente está lá com o irmãozinho lá que tem seus 70 anos, que tem todo um pensamento, e amém. Deus abençoe. Mas eu também estou com um adolescente que está cheio de gíria, cada vez mais encurtando as palavras, né? E se como pastor eu não conseguir comunicar com essa galera... Né? É verdade. A igreja hoje ela precisa ter... Né? Nós, como pastores, a gente precisa ter esse entendimento, cara. A gente não está preso numa cultura. A cultura, ela muda. Isso aí. A gente ouviu durante muitos anos, creio que vocês ouviram também, que isso é o modernismo, né? Modernização. É o mundo entrando na igreja. É o mundo entrando na igreja. Sim. Cara, a gente vive... Há alguns anos atrás, para você assistir um filme, você tinha que entrar numa locadora, alugar uma fita, você ficava com aquela fita ali, assistia um filme, né? Aí tinha que rebobinar a fita, você tinha que depois... Eu não lembro disso, não, do meu tempo. Não. Ouvimos falar, né? Ouvi falar, né? Não, e assim, você vê que existe uma evolução e a gente quer viver essa evolução em tudo. A gente quer... Esse dia eu ouvi um negócio muito interessante. Quando você entra no avião, irmão, se falar ali que aquele piloto do avião, né, é um cara que aprendeu a pilotar lá nos anos 30, ele não aprendeu mais nada, que ele não estudou mais, que ele não evoluiu, meu irmão, tu não vai querer entrar. Tu quer um cara que seja atualizado, que domine o conteúdo ali daquilo do avião. Por quê? Você está colocando a sua vida ali. Sim. Agora, quando a gente fala de igreja, a igreja não. A igreja ela tem que... Não, a gente vê, eu posso falar com propriedade porque eu vi isso acontecer. Eu vi a igreja que eu fui criado, perdendo inúmeras pessoas, porque ficou com a mentalidade presa naquilo que não é princípio. Sim. Você está me entendendo? Ficou com a mentalidade presa com aquilo que não é princípio de Deus. Se ligou mais na movimentação do que na essência do que é o evangelho. Sim. Que é isso que não deve mudar, né? O restante contribui, né? Exatamente, cara. E hoje, assim, existe como você falou, Denis, tem um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Sim. Em tudo você tem que ter um equilíbrio. Porque a gente vê também uma sede muito grande do mundo em ditar regra dentro da igreja. Sim. Isso aí a gente está ouvindo aí a torta direita, até querendo atualizar a Bíblia. A gente está vendo o cara que nunca entrou dentro de uma igreja querendo dizer como que o crente tem que se portar e se comportar. Isso é ok, existe isso mesmo, existe uma ação maligna em invalidar a igreja. Sim. Com certeza. Isso é real. É real. Agora, isso nada tem a ver
em você se preparar mais, em você se atualizar, em você ajustar a sua comunicação. Tudo é questão de comunicação, cara. Sim. É o que você falou, você está dentro. Hoje um pastor talvez ele tenha esse grande desafio, né? Porque nós queremos uma igreja jovem, atuante, vibrante, Sim. né? Mas quem paga os recursos da igreja é o, Aí é questão é o do coroa lá, equilíbrio, pô. né? É o senhor, é a É isso senhora, é o chefe de família. Então, o grande desafio talvez seja esse. Você tem que se adequar a cuidar de um rebanho. Um rebanho é o quê? É você pegar aquela, né, o bode velho lá, que dá trabalho, que fica te dando cabeçada lá. Enquanto isso, cuidar da ovelha, tirar a lã, parar a lã, colocar óleo Sim. na cabeça de quem precisa. Ou seja, você tem que ser entendido em várias coisas, em várias áreas. Você tem que ser médico, psicólogo, advogado. É assim ou não é? Com O pastor ele vai meio para essa área, né? O cara senta com você num gabinete para te dar ele espera que você saia Sabe dali de com uma tudo. lista do que ele precisa fazer. E não aceita mais se você fala assim, não, vai, eu vou orar com você. Vou orar, pastor? Orar. Só isso, pastor. Só isso? Eu vim aqui, estou falando aqui há 2 horas, você fala que eu tenho que orar. Sim. Lógico, irmão, a gente não tem resposta para tudo, não. Mas eu acho que é uma preocupação que todo pastor de igreja tem que ter uma mente atualizada. Eu ouvi recentemente de um pastor que eu tenho gostado muito de ouvir, o apóstolo João Pereira. Eu gosto muito de ouvir aquele cara, Quem não um gosta? cara que tem muita experiência. Isso Eu vi algo interessante que ele falou. Ele falou assim, cara, sua visão escreve a caneta, Isso aí. mas as suas estratégias escreve a escreve a lápis, lápis. porque a É. estratégia muda. A estratégia você pode apagar ali, Sim. você tem que ser maleável. Isso é legal, isso é interessante, é bom a gente falar sobre isso, porque o medo, muitas das vezes, que alguns pastores têm em perder a mão, né? Que eu acho que esse talvez seja o maior Sim. medo, em perder a mão. Não, eu vou... Chega alguém com uma ideia nova, chega alguém com um pensamento de, poxa, vamos implementar algo novo aqui. Aí o pastor ali, por medo de perder a mão, muitas vezes ele trava alguém, ele trava o ministério de alguém, Sim. muitas vezes ele perde alguém porque medo. E tem muita gente ciumenta dentro da igreja, Sim. tem muita gente com ciúme, se surge alguém com pensamento, né, de avançar em alguma área. Tem muitos pastores que têm medo, cara, de crescer. E Alguém, depois de fala ver assim, alguém ninguém me crescendo. ajuda, né? Sim. Ninguém contribui, me deixa sozinho, eu estou sozinho aqui. Muitas Parece vezes até- aparece... muitas Tem vezes- 7 mil lá que não se dobraram, mas o cara não quer. Deus manda o bote salva-vida, Deus manda o barco, Deus manda o helicóptero, Deus lança a corda, mas não pega, pô, não aceita a opinião de ninguém, não ouve ninguém. E assim, eu sempre... Graças a Deus que a gente não sofre com esse problema. Ah, meu Deus. Graças a Deus. Mas assim, eu vejo uma virtude, acho que eu falo em nome de nós três aqui presentes, porque a gente se conhece bem a longa data, e a gente tem uma virtude que é aprender a ouvir, né? Ouvir os nossos pastores, ouvir as experiências, aprender, porque tem muito, e é que eu quero dar uma dica para você que é pastor jovem, aprenda a ouvir, Nota isso aí. aprenda a ouvir. Não seja garoto. Isso aí. Tem pessoas que já caminharam mais que você. Outro dia a gente estava com um casal de pastores, pastor Mauro, pastor Avani, deixar um beijo para vocês. Eles estavam dando bastante instruções aqui, pastor, é assim, faz desse jeito. Eu estava sentado naquela mesa ouvindo, Isso é bom, né? prestando atenção. Ó, eu, né? vou aumentar o que você falou aí, posso? Pode. Aprenda a ouvir e aprenda a enxergar também. Isso aí. Porque tem muita coisa que talvez ninguém vai chegar para você e vai falar, é assim que se faz. Mas você vai ter oportunidade de ver várias vezes. Isso aí. Eu cansei de ver, cara. Vou falar aqui até em nome do pastor Celso aqui. Fala pra ele aí. Pastor sabe o que eu estou falando. Eu cansei de ver. Fala pra ele se tu tem coragem. cansei- Fala pra ele se você tem coragem. Irmão, Pastor Celso, aqui é vai falar pro matador de senhor. onça, irmão. É coragem. Não, mas eu cansei de ver, por exemplo, o pastor Celso dar oportunidade para algumas pessoas na igreja para fazer alguma coisa e aquela pessoa pegar e fazer exatamente tudo diferente do que o pastor fazia. Sim. Sabe, essa falta de entendimento. Pô, irmão, se tu tem a oportunidade de olhar, ver alguém trabalhando, absorva tudo, sem que aquela pessoa precise te dizer. Quando alguém chega a ter que te ensinar alguma coisa falando, irmão, é sinal que tu não teve a Isso aí. oportunidade de aprender olhando. Uhum. Ou não pegou, você está entendendo? Sim. Eu tenho uma frase, eu não sei se era dos outros, eu comecei a dizer ela, eu nunca ouvi ninguém Se dizendo. for, o pessoal Então, vai contestar. pessoal da isso aí, internet né? pesquisa Escreve aí. aí no chat Ó. aí, pessoal. Né? Tem gente que diz que o sábio aprende com seus próprios erros. É assim, não é? Sim.
Porém, eu digo o seguinte, que o verdadeiro sábio, ele aprende com o erro dos outros. Por isso que a Aprender Bíblia... com o seu é inteligência, sabedoria. É aprender com o erro dos outros. É por isso que a Bíblia ela não esconde as falhas dos seus principais personagens. Os pecados de todo mundo está ali descrito, cada um, Davi, Moisés, todo mundo ali. Deus não escondeu de ninguém as falhas, os pecados e os erros dos seus principais homens, né? Dos principais personagens bíblicos. É isso ou não é? Sim. Então a Bíblia é você olhar e aprender com o erro de alguém. Verdade. A gente costuma olhar para a Bíblia e pegar só aquilo que os outros fez de bom. Aprende com o que fizeram de errado também. Principalmente. Né? Então eu entendo o seguinte, cara. Tem muita gente dentro da igreja perdendo oportunidade ou não criando um canal de comunicação com sua liderança, com seu pastor, porque não aprende a observar. Pô, o cara está no culto há 1 ano. Há 1 ano ele vê que o pastor ele começa o culto com uma oração. Geralmente ele... Estou dando, né, falando genericamente. Ele começa o culto com uma oração de 3, 4 minutos. Aí começa o louvor. Aí ele tem ali uma palavra, um anúncio, uma palavra de oferta. Basicamente, né? Sim. E aí, aí o cara recebe a oportunidade. Ele é um líder de jovem. Aí ele recebe a oportunidade num culto principal da igreja. O cara faz o quê? Vamos fazer diferente hoje, igreja. Pô, irmão, já perdeu a tua oportunidade. Eu não sei se é por aí. Mas eu vejo dessa forma. Cara, se você tem a oportunidade de aprender observando, observe, cara. Observe como as coisas são feitas. Observe o ambiente em que você está. Observe como as coisas... Como a igreja... irmão, o pastor ele tem a unção do cajado. Você está entendendo? A igreja tem a unção do cajado. A igreja ela se acostuma com o pastor do jeito que ele é. Irmão, é assim mesmo. A igreja ama o pastor. Pra isso que Deus colocou. Quando o pastor te dá uma oportunidade e você vai fazer alguma coisa, aquele pastor te deu a oportunidade, o que a igreja tá vendo ali? Pô, é alguém diferente do meu pastor, sim ou não? Sim. Pô, aí tu vem e faz tudo diferente do teu pastor, irmão. Sim. Pô, a igreja sente, cara. Não adianta, você pode fazer a dinâmica mais legal do mundo, mas se foi algo que não é do padrão da igreja, que não é o que o teu pastor está acostumado a fazer, então, irmão, quer aprender? Antes, talvez, por exemplo, o pastor Celso é um cara que eu aprendi muito com ele. Sim. Muito. Pastor Celso aprendi Tempo muito. de caminhar. Muita coisa. Mas muitas coisas que eu aprendi com o pastor Celso não foi com ele me dizendo, não. Isso aí. Muitas coisas que eu aprendi com o pastor Celso foi observando. É sentado assistindo o culto, falei assim, pô, que legal, cara. Quando ele fala isso, a igreja vibra. Sim. Pô, a igreja, olha, quando ele prega, pô, ele tem uma forma de comunicar ali. Não é que a gente está imitando, não, cara, mas é referência. Referência. E se eu estou ali naquela igreja ali, meu irmão, eu tenho que me adequar àquilo que a igreja responde. Sim. Se a igreja responde com um tipo de comunicação, né? Se a igreja está ali, o pastor prega de um jeito, a forma de falar, a forma de se expressar, e a igreja recebe muito bem aquilo ali, pô, eu tenho que me adequar, irmão. Sim. Ah, não, porque eu vim de outra escola. Mas se você está ali, se adeque, aprenda isso, querido pastor. Aprenda. Né? Não estou falando só para iniciantes, não. Tem muito, né? Vou falar muito cabeça branca, mas eu falei assim, não. Tem muito cavalo velho, pastor casca grossa aí, enrijecido, não é maleável, não se ajusta. Por quê, irmão? A gente fala de religiosidade e a gente fala muito de religiosidade relacionado a costumes, né, essas coisas. Sim. Mas tem muita gente que é religiosa, cara. De comportamento. Para mim é o seguinte, religioso é aquele cara que não tem cosmovisão. Sabe o que é cosmovisão? Você olhar um todo. Sim. Então, quando você está focado só em você, ao seu jeito de falar, é o seu jeito de pregar, é o seu jeito de comunicar, você não está nem aí para o jeito que a igreja recebe bem ou não. Porque você pode ter a melhor palavra, cara. Você pode ser um cara super entendido. Eu conheci um cara que era um teólogo top demais, sabia tudo de Bíblia, mas era horroroso para se comunicar. Ninguém conseguia ouvir aquele cara falando mais de 2 minutos. Sim. Ou seja, talvez um desperdício. Por quê? Porque aprendeu ali num formato. Eu fui criado assim, a unção da Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci assim, não vou mudar nunca. Isso talvez seja aí a maior maior motivo que a gente vê de muitos pastores, muitas vezes, que quebram a cara, que não conseguem se conectar ao ministério. Aí ele acha porque ele não consegue se dar em lugar nenhum, é porque ele tem um ministério próprio.
Aí vai, abre uma portinha, aluga uma Depois portinha. ele faz tudo que o pastor lá fazia, Exatamente. que ele criticava antes. Então, aprenda a observar. Isso se aplica à liderança, a membro de igreja. A gente está falando aqui num contexto de Tudo, pastores, cara. mas Tá falando para o líder- liderança. o líder que quer crescer dentro do ministério anda com seu pastor, entende o coração dele, né? Pessoal, eu duvido que você não está sendo abençoado com esse bate-papo aqui. Então, irmão, me ajuda aí. Curta esse vídeo, compartilha esse link e eu tenho certeza que você vai nos ajudar a fazer esse momento aqui crescer por demais. Estamos aqui na presença de um grande líder e agora de um pastor iniciando a sua jornada. E eu quero aproveitar esse bloco aqui para te fazer uma pergunta baseada numa afirmação que eu ouvi do próprio apóstolo Joel Pereira. Ele disse o seguinte: um líder, primeiro, ele faz para que o seu liderado veja. Depois, ele faz com ele. Depois, ele deixa ele fazer e monitore. E então, a pessoa faz sozinha. Você estava falando aqui sobre muito do que você aprendeu, não foi sendo ensinado, falado, mas foi vendo os exemplos. Uma coisa é você aprender com o seu líder. E agora você como líder, né? Como que é a igreja que você espera que se mova dentro de um pastoreio inteligente, com sabedoria, e que as pessoas consigam se desenvolver, entendendo que existe uma referência da onde se parte. Mas é claro que, em um determinado momento, um ministério vai fluir mais numa tônica. Né? A gente conhece o pastor Celso aí, que flui muito na tônica profética, né? Aquela coisa toda. Dom da fé, né? Dom da fé. Tem outros pastores que já se movem mais na questão do ensino. Né? Claro que todo pastor tem um pouco de tudo. Mas o que você entende que é uma igreja saudável, né? Para que cresça dentro desse pastoreio com ciência, com inteligência, com sabedoria? A primeira coisa é que você não faz nada sozinho. Acho que esse é um entendimento que todo pastor de igreja tem que ter. Você acha coerente essa afirmação que eu citei aqui, do Joel? Acho muito coerente. Ela é muito corporativa também, né? Isso não é só bíblico, isso é corporativo. Isso funciona para uma empresa. Isso a gente aprende quando didático, né? Quando o Jetro chega para Moisés e fala: Moisés, você não vai dar conta de todo mundo sozinho. Sim. Separa um para 1.000, um para 100, um para 10, Sim. ou seja, é organização Organiza. corporativa, pô. Consegue entender isso? É o diretor, é o coordenador, é o supervisor, é o peão. Sim. Tem gente que está achando que está estudando isso em administração. Você nunca tinha pensado nisso, não? Tem gente que aprende isso mesmo, a Bíblia te ensina tudo. Advocacia, direito, tudo direito, lá. administração, Tá tudo lá. medicina, está tudo lá. Então, assim, o que Jetro chega para Moisés e fala assim: pô, você está vendo que você não vai conseguir sozinho. Não vai dar certo. Não vai dar certo sozinho. Separa, pô. Só que eu vejo Moisés, quando ele vai ter um tempo com o Senhor, ele fala assim: ele chama os seus comandantes. Ele chama aqueles que caminhavam junto com ele. Né? Pastor Celso, ele sempre diz o seguinte: a gente nunca vai conseguir cuidar mais do que 100 pessoas. Um pastor, ele cuida de 100 ovelhas. Ou seja, vai chegar um ponto, se a sua igreja tem 2.000 membros, Sim. você não vai conseguir cuidar de 2.000. Então, o que eu vejo, cara? Assim, eu comecei meu ministério muito cedo, garoto, dentro da igreja, com 13, 14 anos, tocando, sempre envolvido com música, liderança de jovens, ali mesclando jovem e louvor. Você sempre teve essa convicção que seria pastor? Ou algumas coisas precisaram dar errado para você entender? Não, assim... Não estou falando nada que seja... longe. Mas, assim, até porque a Bíblia fala que quem almeja... Eu sempre vi um caminho natural. Seu pai foi um plantador de igreja, né? Meu pai tá louco. Meu pai implantou muito. Meu pai se ele chegar hoje, meu pai em São Fidélis, meu pai é rei. Já foi um legado. Meu pai, nós moramos 11 anos em São Fidélis, meu pai implantou e ressuscitou, digamos assim, umas 8 igrejas, que eram dentro do mesmo ministério, né? Sim. A gente tem um lado ruim, né, que a gente vive, que é implantar e sair, né? Você vai lá, meu pai tinha esse papel evangelístico, né? Sim. Chegava num lugar, a gente mudava mesmo, a gente ia com a família toda, se mudava. Passei muito perrengue, irmão. Eu morava em São Fidélis, estudava em Campos, que dá mais ou menos uma distância de 1h20 de ônibus. Meu pai foi para a roça, para o interior da cidade. Eu tinha que sair de casa, às vezes, 8 horas da manhã, para poder chegar
em campus para estudar, curso técnico, faculdade, 1h da tarde. Então, e meu pai não estava nem aí, irmão. Deus mandou, é obra, vamos embora. Então, eu vivi isso. O evangelista ele tem muito. Por isso que ele está falando aqui das tônicas. Sim. Né, o que eu vejo, assim, cara, o grande desafio, eu comecei muito cedo, fui ali caminhando, vendo esses bastidores de igreja, né, de construção de igreja, então vivi isso muito perto. Eu pude ver o quê? Tive muitas experiências de iniciar, junto com meu pai, primeiramente, e recentemente também na Dignoés, quando eu cheguei na Dignoés, a Dignoés não era o que era hoje. Então a gente teve a oportunidade de começar ministério, de implantar ministério, e hoje a gente tem a oportunidade de viver isso numa igreja. Cara, nós vamos fazer 10 meses em Casimiro, mas é muito legal de se ver o seguinte, com 4, 5 meses, a gente já tinha uma equipe fechada, formada, uma equipe de voluntários, pessoas liderando, porque é uma característica que eu procurei desenvolver ao longo da minha caminhada. Eu sempre me vi como um bom formador de líderes, um bom formador de equipe. Ou seja, quando eu formo uma equipe hoje, eu não formo uma equipe para trabalhar, eu formo uma equipe para formar outra. Uhum. Quando eu chamo alguém hoje para andar comigo, cara, cola comigo, eu preciso de você. Eu não quero que aquele cara fique comigo só para ele desenvolver o serviço. Porque o serviço é fácil. O serviço é fácil. De menos, né? O serviço é fácil, cara. É verdade. Por exemplo, mexer num som, numa mesa de som. Se o cara parar ali, assistir uns vídeos do YouTube, ele não aprende? Sim. Aprende. Agora, ministério não se aprende no YouTube. Não é o fazer, né? Entendeu? Então, quando você lidera, quando eu falo liderar, não é só liderar pessoas. Que a gente tem esse entendimento errado. Quando fala liderar, às vezes você lidera o seu setor. Sim. Você é líder de você mesmo. Mas você tem que liderar, irmão. Você tem que se motivar, você tem que ter propósito, você tem que ter convicção do que Deus te chamou. Então, eu aprendi ao longo dos anos a desenvolver isso com uma certa, né, facilidade, trazer as pessoas para perto, de mostrar entendimento, entender que muitas vezes a gente não trabalha com regra, a gente trabalha com propósito. Que aplicar regra é muito mole. Eu escrevo eu escrevo na porta da geladeira o que meus filhos têm que fazer, irmão, e eles vão ter que obedecer. Mas vai chegar um momento que eles vão crescer e falar assim, por que eu tenho que fazer isso? Qual é o propósito disso? Então a gente erra muitas vezes que a gente ensina a regra, mas não ensina o propósito. Tem que chegar cedo, 1h antes do culto. Por quê? Porque tem que chegar. Não, porque é um propósito. Qual é o propósito? Pô, chega cedo, irmão, para a gente cuidar do ambiente, para a gente arrumar a casa, para a gente perfumar a casa, para receber. Isso é propósito. Então, eu consigo hoje, talvez, se eu for tirar uma característica que eu tenho trazido comigo, que é além da música, eu olho que eu faço isso desde de garoto, mas além da música, talvez esse entendimento. Vejo que o que Deus fez na minha vida também, profissional. Eu trabalhei muitos anos, então comecei sendo peão, Deus foi me abençoando, fui sendo promovido, supervisor, coordenador, e aí fui aprendendo também lá fora, que é isso que Deus faz, né? Sim. Aprendendo lá fora também técnicas e estratégias de liderança, de desenvolvimento de pessoas. Todas as coisas cooperam juntamente. Poxa, todas as coisas, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é dar feedback, cara. Que é uma coisa que se faz muito pouco hoje na igreja. Isso é importante. Às vezes você está com um líder, pastores, às vezes você está com um líder na sua igreja que não. Dá um recado aqui. Às vezes está com um líder dentro da sua igreja que o cara não sabe se ele está indo bem ou se ele está indo mal. Às vezes você está insatisfeito com o trabalho que está acontecendo, que está fazendo, mas você nunca teve coragem de chamar e falar assim: olha só, você pode melhorar aqui. Sim. Poxa, se o mundo lá fora entende que isso é importante, é onde eu falo, tá vendo? Isso que é evoluir como igreja. Sim. Eu vim da época a gente fala, né, do coronelismo. Que são os pastores coronéis. Assim. Eu mando e acabou. A gente não vive mais esse tempo, irmão. A gente não vive mais esse tempo de eu mando e você obedece, acabou. Você tem que ganhar o coração das pessoas. Já estou perdendo, passando a hora, né? Não. Você tem que ganhar o coração das pessoas, cara. Você está entendendo? Formar uma equipe hoje não é só formar um grupo de trabalho, não. É o dia que o cara, irmão, que ele estiver mal, ele está com o seu espírito abatido, ele fala: não estou com vontade de ir para a igreja, mas eu vou porque eu tenho um compromisso com Deus também. Sim. Mas eu tenho um compromisso com o meu pastor, tenho um compromisso com o meu líder. Porque tu ganhou o coração da pessoa. Ele faz para Deus. Nós servimos a Deus, mas cuidando de pessoas, do reino. A forma que Deus escolheu que nós demonstrássemos seu amor é como?
Cuidando de pessoas. Amando o próximo. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. E o segundo, Próximo. amar o próximo como a ti mesmo. A forma como Deus, Ele escolheu que nós demonstrássemos o nosso amor por Ele, Sim. foi demonstrando amor pelo próximo. Então, você desenvolver isso na cabeça de uma liderança que muitas vezes está trabalhando ali, né, pelo serviço e não pelo propósito, pô, é muito mais fácil. Você nunca vai perder ninguém. Uhum. Lógico, a não ser que Sim. o cara está contigo aí, né? E, de repente ele tem outros viés aí que ele precisa sair. Mas eu digo assim, não por propósito, Sim. não por entendimento. Esse cara nunca vai procurar uma outra igreja porque é melhor do que. Não, porque ele entendeu o propósito dele estar ali. E ele vai sempre carregar aquilo que você semeou na vida dele. Não, Sim, não, sim, não meu tem irmão. como retirar. Não tem como retirar. Pô, vai surgir a igreja mais top do mundo. Vai surgir nem sei se posso falar esse nome, né? Vai surgir uma igreja muito top, internacional, em Rio das Ostras. Pô, se você tem uma liderança consolidada, que você ganhou o coração, que eles estão ali pela obra, por Deus, pelo reino, mas também por você. Sim. Você está entendendo? Irmão, você nunca vai ficar com medo de perder porque chegou Sim. alguém novo, porque Sim. chegou uma igreja nova. Não, cara. Até porque a gente nunca perde para o reino, né? Sim. Mas hoje talvez esse seja um grande desafio para quando você vai iniciar qualquer ministério, não só uma igreja, mas quando você vai iniciar uma liderança, seja ela em qual setor que for. As pessoas que estão ali ao seu redor, elas são voluntárias, elas estão ali pela obra, elas estão ali pelo reino, mas elas também precisam ser cuidadas e precisam receber a mesma visão que você. As pessoas são propriedade de Deus, não nossa. Sim, então, nosso sim. papel é instruir, orientar, dar do nosso coração, né? Sim. Porque aquilo que a gente recebeu de graça do Senhor, É de verdade. graça a gente derrama sobre eles, né? Pessoal, infelizmente a gente está chegando no fim do nosso Daria podcast. para ter horas e horas. Eu falei que eu ia te arrumar um problema. Eu falei que tu ia Vai arrumar um ter problema. uma segunda Eu falei que parte tem aí, algum problema, se Deus quiser. Pastor Dani, suas considerações. Poxa, finais. benção demais. Pastor Adriano, muito obrigado pelo carinho, pela generosidade, por compartilhar tanto da sua história. Pastor Celso, obrigado por conduzir esse homem de Deus, instruí-lo, e obrigado por liberá-lo para estar aqui com a gente, né? Que o Senhor guarde o seu ministério, abençoe toda a sua jornada. Você é um irmão querido nosso. Saiba que sempre que precisar da gente, nós estamos aqui, tá? Deus te abençoe. Amém. Deixa esse Obrigado. recado aí para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer vocês, né, cara? Que vocês têm coragem de botar o microfone aqui para eu falar. Um pastor deixar o outro falar, que a gente já quer falar junto, né? Não, mas, cara, é legal a gente ter uma história junto aqui. Eu pude ver o crescimento de vocês também, assim. Sim. Eu tive aqui, né, quando vocês foram ordenados a pastor, Sim. participei desse momento. Tive Estava ministrando louvor, ministrou louvor, né? louvor aqui. Fez o louvor no Foi dia da uma nossa bênção. ordenação. E assim, por mais que a gente às vezes não está tão presente, né, juntos presencialmente, mas creio que existe uma ligação espiritual, uma aliança entre nós e sempre quando a gente se fala, que a gente se encontra, a gente é prazeroso. Você vê que a gente tem assunto aqui que a gente pode virar à noite, porque são assuntos de quem está vivendo o reino. Sim. As histórias são parecidas, os pensamentos são parecidos, as convicções são iguais, por mais que a gente compartilhe coisas novas, mas, poxa, e é legal você poder ouvir, né, de alguém que você não convive no dia a dia, que pô, nós estamos no caminho certo. Amém. Nós estamos no caminho certo. Enquanto estiver queimando essa chama aí, né, esse desejo de fazer a vontade de Deus, de viver no centro da vontade de Deus, de viver para o reino, às vezes a gente paga o preço por isso, mas Deus tem sido fiel. E é só agradecer, cara, agradecer para quem ficou aí ouvindo, né, nessa segunda-feira, para quem ficou ouvindo a gente aí, ter paciência, né, de ficar ouvindo aí mais de uma hora alguém falando, mas eu tenho certeza que se você prestar atenção, você vai tirar algumas chaves aí importantes. Não sou chaveiro, não, mas você vai pegar algumas chaves aí importantes. Se você almeja um ministério, né, quem almeja o episcopado, né, se você almeja, é muito bom, é muito gratificante você saber que Deus te chamou, né, para algo importante e Ele conta contigo. Isso é muito, muito legal, isso é muito bom. Então, que Deus possa nos ajudar a seguir em frente, nunca nos perdermos também, né? Que isso é um desafio. Não, a gente não pode se perder, porque tem muita gente olhando para a gente. Sim. Né? Muita gente que está... porque a gente não... Paulo falou, irmão, pode olhar para mim, pode ser meu imitador, então a gente tem que ter essa autoridade nos dias de hoje. Assim, irmão, pô, vem comigo que eu estou indo para o caminho certo. Isso é gratificante, é uma grande responsabilidade. Como diz tio Ben,
do Peter Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, mas Deus está com a gente. Glória a Obrigado. Deus. Quem sabe você aí não está cuidando de uma coisa antes de você ter um ministério de cuidar de pessoas. Nosso pastor Ângelo, ele sempre nos ensinou aqui que quem não aprende a cuidar de coisas nunca será capaz de cuidar de pessoas. Antes de Davi ser o rei, ele cuidava das ovelhas do seu pai, Uau. ele era fiel no pouco que lhe havia sido confiado. Não despreze aquilo que são os pequenos começos. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira. Fique na paz. Posso mandar beijinho? Claro que Pode. pode. Posso mandar beijinho pro meu amor, minha esposa Se não amada, mandar, né? Fernanda, minha esposa, pastora Fernanda, tá lá, tá assistindo. Meus filhos também, para a Emily, para o Pedro. Parabéns para a Emily, que passou de semestre, né? Chegou em casa hoje rindo à toa, feliz, porque só tirou nota boa. Então, eu faço questão de dar esses parabéns para ela aqui, ó, ao vivo. Parabéns. Parabéns para a Emily, passou direto, só nota Parabéns, boa. Muito bom. Para a minha igreja lá, tá? Igreja Digno Oeste, Casimiro de Abreu, para toda a igreja Digno Oeste, para toda a igreja Vida Plena, um grande beijo. Deus abençoe. Abençoe. Com Deus.